Meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra? 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Meus amigos, meus irmãos, você que está vivendo esse vídeo, você tem noção do que é ser um verdadeiro filho de Deus? Nós não temos essa noção. Se nós fôssemos adotados por alguém famoso, né? Nós ia ficar tudo feliz, alegre, querer falar para todo mundo. Mas parece que quando nós falamos que somos filhos de Deus, parece que ficamos tímidos, né? E a palavra de Deus fala, no versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, meus amigos, meus irmãos, olha que esperança maravilhosa. Nós vamos ser como Ele, glorioso, né? Nós deveríamos ter esses textos aqui e tirar um dia, tirar um momento para nós avaliarmos o peso dessas promessas. O peso dessas promessas. E aí no versículo 3 vai dando aqui uma dica como nós devemos nos portar como filhos de Deus. Versículo 3, do capítulo 3 de 1 João. E todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Como é que nós vamos nos purificar? Nós vamos nos purificar quando Jesus fez aquela oração, dizer, ó, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então nós vamos nos purificar, nos lavarmos com a palavra, para nós sermos filhos de Deus. E a palavra de Deus vai dizendo aqui, que no versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, mas aquele que não ama seu irmão, né? Então, e no 13 vai dando um aviso para nós, que diz assim: meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, a palavra de Deus vai dizendo que nós já entramos na eternidade, já passamos da morte para a vida. Já entramos na eternidade, sim, só falta nós morrer a nossa carne física. Nós já fomos transportados, por isso que a nossa vida tem que ser diferente, por isso que a palavra de Deus manda nós nos purificarmos com a água, que é a palavra. Então, você é um filho, uma filha de Deus? Se você é um filho ou uma filha de Deus, você provavelmente deve ter nascido de novo. Então, essas doenças da alma não podem te atingir, qual que é? Depressão, aquela tristeza profunda e tantos outros males. E o pecado também não pode ter domínio sobre você. Se você tem algum pecado, o qual o pecado te domina, você ainda não nasceu de novo. Você precisa se purificar. E a palavra de Deus vai dizer no 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu já expliquei os dois tipos de pecado. Tem um pecado que o crente comete e tem um pecado que o pecador comete. São aqueles pecados que são os pecados involuntários, que isso acontece conosco, que somos servos de Deus, e os pecados voluntários. Os pecados voluntários é aquele pecado o qual você quer pecar e você vai e peca. Está no teu controle você pecar ou não. E os pecados involuntários não estão sob o nosso controle. São os pecados de pensamentos. Coisas que, de repente, você é pego de surpresa sem você querer. É o pecado que gera a morte, o pecado que não é para a morte. Fica aqui a reflexão para nós, em nome de Jesus. Amém.